Hoje também é dia de você refletir sobre a sua saúde. Por isso, eu vou conversar com o cirurgião cardiovascular, Dr. Melchior Lima, que vai falar sobre mitos e verdades sobre hipertensão arterial. Obrigada pela sua presença aqui hoje no programa. Nós separamos algumas perguntas aqui que são mais comuns, né? Geralmente as pessoas estão entre os assuntos das rodas, né? Nos grupos de conversa. Eu queria já começar, pode ser? Para poder a gente já introduzir. Vamos lá, para a primeira pergunta. Hipertensão arterial, tem cura? Depende. Aquela hipertensão que vem acometendo as pessoas ao longo da idade, que vai se passando as décadas, esta é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Já quando acomete, às vezes, as pessoas jovens, às vezes pode ser uma doença no rim, pode ser um estreitamento da artéria que leva sangue para o rim. E esses tipos de doenças, elas podem ser tratadas e a pessoa pode ser curada. Então, se a hipertensão for consequência, né, de uma outra doença, tratando essa causa, ela consegue a cura. Interessante isso. Exatamente. As pessoas, por isso, controlar a saúde como um todo, né? Isso. Próxima pergunta, vamos lá? Dor de cabeça é sinônimo de pressão alta? Pode ser e pode não ser. Porque as dores de cabeça podem ser devido, por exemplo, a um problema oftalmológico. A pessoa tem algum problema de visão e pode causar a hipertensão. Pode ser uma enxaqueca, pode ser qualquer outra coisa, até um tumor cerebral. Já a hipertensão, ela pode cursar com dor de cabeça. Aliás, é um dos sintomas mais frequentes, mas não quer dizer que todos vão ter pressão alta, vão ter dor de cabeça quando a pressão está alta. Aliás, essa é uma desculpa que alguns pacientes dão, né? Não estou sentindo nada, não estou nem com dor de cabeça, mas a pressão está altíssima. Pode estar. E não apareceu a dor de cabeça ainda, exatamente. Né? Então, o que nós temos de informação é que as pessoas que têm dor de cabeça devem procurar o médico para verificar que a causa mais comum é a pressão alta. Se não, ver o que é. Próxima pergunta, vamos lá. Pressão alta, né, ou mínima, né, aumenta com o avanço da idade? A pressão tem aquela que todo mundo conhece, a pressão, a máxima e a mínima. A tendência com a idade é a máxima aumentar e a mínima diminuir. Por que isso acontece? Porque os vasos vão ficando mais endurecidos, né, vai havendo uma resposta mais inadequada quando o sangue é ejetado pelo coração. Então, a pressão tende a dar saltos, a máxima. E como esse enrijecimento das artérias fazem com que a resistência da pessoa periférica, às vezes, pode cair, e a mínima cai. E, às vezes, algumas pessoas falam, olha, cuidado que se a mínima chegar do zero, isso não existe, né? Nunca ela vai chegar no zero. Então, mas o que nós devemos nos preocupar é com a máxima. A máxima é que causa o acidente vascular cerebral, o infarto e outras consequências graves agudas. E qual é a variação ideal dessa pressão, né? Tem pessoas até que falam assim, eu tenho pressão baixa, né? Quer dizer, qual deve ser essa variável para saber que está dentro da normalidade? Quem tem pressão baixa não quer dizer que a pressão tem alguma coisa errada com a pessoa. Às vezes a pressão dela é assim. Por exemplo, as mulheres menores, né, mais magras, a tendência delas terem uma pressão mais baixa. Que gira em torno de quanto? Pode girar em torno de 9 por 6, 9 de sistólico, 90 milímetros de mercúrio para 60 milímetros de mercúrio. Pode acontecer, isso é normal. Tá. E as pessoas, quando têm uma massa corpórea maior, a tendência é a pressão ser um pouco maior. Numa média da população, a pressão, que todo mundo conhece, 12 por 8, é considerada a mais normal. Né, e próximo desse número, quer dizer, está dentro da normalidade, isso, né? Isso. 12 por 8, 12 por 7. Se aceita alguns autores até 14 por 9, dependendo do biotipo da pessoa. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Medicamentos que tratam a hipertensão podem causar dependência? Não, porque isso é um mito. Porque, no caso, o remédio ele vai controlar a pressão.
Se a pessoa parar de tomar o remédio, a pressão vai ficar alta de novo. Não é uma questão que ele está dependente. O remédio é um amigo do paciente, não um inimigo que vai causar uma dependência, por exemplo, como existe nas drogas. Tá. Não é isso. Isso é um mito e a pessoa deve tomar o remédio e nunca suspendê-lo subitamente. Temos uma pergunta interessante para as mulheres, né? Mulheres sofrem mais de hipertensão do que os homens? As mulheres são muito protegidas por causa dos hormônios. Então, na realidade, os homens apresentam mais hipertensão do que as mulheres. Os homens ainda hoje têm um nível de estresse maior, eles apresentam uma doença aterosclerótica um pouco mais avançada. Agora, depois da menopausa, a mulher praticamente se iguala ao homem. Então, tem que prestar atenção nesta fase também. Temos mais uma também, que também é muito comum as pessoas tomarem essa atitude. Quando a pressão está baixa, colocar uma pitada de sal embaixo da língua resolve o problema? Psicologicamente resolve, mas não vai resolver nada no momento. A pessoa que estiver com um momento de pressão baixa, né, que passa mal a pessoa, tem tonteira, às vezes até desmaia. Qual é a atitude nesta hora? Deitar a pessoa até ela se recuperar, né, e procurar chamar a assistência médica. Não fazer nada com esse paciente? Não adianta fazer nada, a não ser que tenha alguém do lado que possa aferir a pressão, ver quanto é que está realmente, né? Porque a pitada de sal, ela não vai ter tempo para ser absorvido o sal, para depois tomar água e com isso aumentar a volemia sanguínea da pessoa para poder melhorar a pressão. Então é uma coisa que o povo vem fazendo. Psicologicamente a pessoa pode se sentir bem. Mas não resolve. E com relação a essa aferição da pressão, pacientes diagnosticados, eles acabam criando assim um certo medo dessa pressão aumentar, de como controlar isso com medicamento e tudo mais. E acabam aferindo constantemente. Existe algum prejuízo ou alguma regra? Deve aferir 3 vezes ao dia ou só 2 vezes? Como é esse acompanhamento? Vai depender de cada um, né? Quando o médico descobre, o paciente teve o diagnóstico de pressão descontrolada, está elevada, dependendo do grau, o médico vai orientar quantas vezes ele vai aferir e vai informar o médico, né? Hoje existem esses aparelhos eletrônicos, eles são muito práticos e eles podem servir para informar o médico, olha, minha pressão está andando assim, né? É um comportamento então, às vezes anormal. Eles são confiáveis para poder a pessoa Eles são confiáveis, desde que eles sejam regulamentados pelo Inmetro, né? E também, na hora de aferir, a pessoa tem que obedecer a alguns modelos para não errar na hora e informar uma pressão errada. Pois é, então acho que essa atenção e uma visita ao seu cardiologista, se você não tem nada, nenhum diagnóstico, uma vez ao ano. Se não, se tem, acompanhar conforme o médico prescrever, né, doutor? Isso. Se tiver história na família de hipertensão arterial, essas pessoas são mais vista durante o ano, né? Se ele teve algum episódio de pressão alterada, esse vai ser visto pelo menos aí 2 vezes a cada 3 meses, mais ou menos. Pois é, então, e seguir as recomendações. Obrigada por ter vindo, Foi um prazer. Uma boa Páscoa para o senhor. Igualmente.